E na noite de hoje, eu quero começar uma série de mensagens novas com você e quero pensar sobre a unidade da igreja. Estamos vivendo um tempo muito difícil, tempo onde cada um de nós vai sendo trabalhado, vai tendo que se reencontrar por conta do isolamento, por conta dessas questões. E penso que não podemos mais ficar falando só sobre coronavírus. Na verdade, acredito que ninguém aguenta mais ouvir falar sobre isso. Já tem saturado, já tem angustiado muitas pessoas. E a partir de hoje, ao longo das quartas-feiras, faremos uma série de exposições bíblicas em 1 Pedro, pensando sobre a unidade da igreja. O tema da série de exposições é unidade e perseverança da igreja. E a importância que temos que é perceber isso para o tempo que estamos vivendo. E no dia de hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Leremos a carta de 1 Pedro, texto, verso 1 e 2 do capítulo 1. E ao longo das quartas-feiras, então, faremos aqui uma série de exposições sobre esse texto. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra na noite de hoje e queremos pedir ao Senhor que a aplique em nosso coração, que fale conosco e, ó Deus, traga sobre nós a sua vontade e o teu querer. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, na noite de hoje eu quero pensar com você sobre a unidade da Igreja Peregrina. E quando pensamos sobre unidade, precisamos entender que nesse tempo de adversidade temos ainda que entender de maneira clara, de maneira limpa na nossa mente o que é a unidade da igreja. E a carta de 1 Pedro vai nos trazer lições maravilhosas a esse respeito. Porque a unidade da igreja, ela é muito mais do que a reunião. A unidade da igreja, ela se dá pela unidade do corpo de Cristo, ou seja, pela presença de Cristo em nós através do seu Espírito Santo, quando nos tornamos corpo de Cristo e então percebemos a unidade. E por conta da diversidade, da dificuldade que estamos vivendo, desse tempo presente, a unidade da igreja precisa ser compreendida, entendida e, acima de tudo, vivida de maneira clara e real. Contexto aonde Pedro está escrevendo, a igreja que estava escrevendo, era uma igreja que estava submetida a um tempo extremamente adverso. E Pedro foi um dos discípulos de maior proeminência e destaque de Jesus. Pedro era o que a gente poderia chamar de um camarada gente boa, né? Na linguagem popular, ponta firme. Eu acho que era por causa do nome. Mas vamos deixar isso para lá, porque todo Pedro é gente boa, né? Então, voltando ao texto, Pedro era um camarada especial. Pedro era um camarada daqueles que se destacaram. E ele tem duas finalidades principais ao escrever essa carta. A finalidade primária dessa carta é animar e fortalecer os irmãos. E a sua segunda finalidade era alimentar esses irmãos para que eles pudessem manter a sua fé, manter a sua condição de servos de Deus, manter a sua vida caminhando apesar das dificuldades. Para entender isso, precisamos observar o contexto dessa igreja e quais eram as adversidades que ela estava vivendo. Essa igreja estava sendo perseguida, pois Nero, imperador de Roma, havia colocado fogo na cidade, motivado pelo seu amplo desejo de reconstruir. Então, ele queria sempre construir, então ele coloca fogo na cidade, na sua loucura.
e logo então os romanos se entristecem. E Nero pega os cristãos e coloca eles como bode expiatório, coloca neles a culpa. E logo as pessoas que estavam entristecidas, sem esperança, sem casa, muitas pessoas morreram no incêndio, tiveram aquele ressentimento, melhor dizendo, amargo contra os cristãos. E esse ressentimento direcionado a esse povo, então se iniciou uma perseguição, uma aflição, um verdadeiro desejo de atribuir e de perseguir e destruir aqueles cristãos. Sendo assim, a igreja precisou ser dispersa. E aí Pedro vai chamar esses irmãos que estão sendo peregrinos dispersos, ou seja, espalhados. Então quero que você observe bem isso. A igreja que Pedro está escrevendo era uma igreja que não podia estar reunida. Ela estava sofrendo uma grande perseguição, mas ela deveria manter o sentimento de unidade e ainda assim perseverar nessas aflições. Por esse motivo, Pedro vai se referir a eles aqui no primeiro verso como os peregrinos dispersos. Eram servos de Deus, mas que precisavam ser fortalecidos espiritualmente e estar sob a liderança, a inspiração do Espírito Santo. E por isso, Pedro, inspirado por Deus, escreve a carta. Amados, essa igreja não poderia estar reunida no seu culto, porque o povo desejava matá-la, odiava ela por uma mentira. Havia uma perseguição, havia um fato que impedia a igreja de estar reunida. Dadas as devidas proporções, hoje há um fato que nos impede de estarmos reunidos como estaríamos ou estávamos no dia antes do dia 15 de março. Mas uma coisa nos vem à mente e precisa aquecer o nosso coração, que essas verdades escritas pelo apóstolo Pedro, a igreja que estava sendo espalhada, dispersada, ela precisa também falar conosco, pois mesmo impedidos de estar reunidos nesse tempo, continuamos sendo servos de Deus e precisamos estar fortalecidos pela palavra de Deus, fortalecidos pela presença de Deus, cheios da graça de Deus nesse tempo. É fundamental, amados, como igreja, entendermos que como os nossos irmãos destinatários da carta receberam e entenderam, a nossa consciência de unidade como corpo de Cristo deve estar viva em nós, ainda que não seja possível estar reunido. Porque fazer isso, amados, é compreender o chamado do Evangelho e compreender que esse chamado não está limitado a um lugar, muito pelo contrário, ele nos coloca na condição de peregrinos. Peregrinos porque a nossa pátria, ela agora não é mais a pátria humana, não é o Brasil, não é o estado do Rio de Janeiro, não é a cidade de Paraty. A pátria minha e sua agora é a pátria celestial. Somos peregrinos, pois pertencemos à pátria de Cristo. Essa é a finalidade. Por isso, mesmo que a dispersão significa espalhar, ou seja, estamos espalhados nesse momento, nós não deixamos de pertencer ao corpo de Cristo. Com isso eu não quero dizer que devemos deixar de congregar, como Hebreus 10 nos ensina. Pelo contrário, devemos continuar, Hebreus 10 nos ensina a continuar a congregar, tá certo? Devemos continuar a congregar como Hebreus nos ensina. E então, mas precisamos entender que nesse tempo de dispersão, precisamos continuar caminhando, servindo ao Senhor, sendo missionários digitais, sendo verdadeiros agentes proclamadores da graça de Deus, para que a palavra de Deus continue avançando, chegando a lugares. Temos chegado a muitos lugares. Muitos irmãos estão nesse momento cultuando conosco de outros estados, muitos de outros países. A palavra tem chegado a lugares tremendos, amados, através desse tempo, e Deus tem usado esse tempo de dispersão
para levar a sua palavra a muitos lugares. Deus tem usado você, Deus tem usado a primeira igreja, Deus tem usado as suas igrejas que estão fazendo cultos virtuais para levar a sua palavra. Por isso, é necessário manter o sentimento de unidade, mesmo dispersos, mesmo espalhados, manter o sentimento de que a nossa comunhão com o Senhor Jesus, a nossa união e unidade como Igreja de Cristo Jesus não está ligada a um templo físico, mas está ligada à presença real de Cristo Jesus em nosso coração. É claro, amados, que desejamos a comunhão de congregar e ela é fundamental nas nossas vidas. Mas esse tempo precisa ser entendido como um tempo da dispersão e logo o Senhor nos ajuntará de volta. E aí nós podemos declarar que o Senhor fez, porque Ele está fazendo grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. E a primeira coisa que eu quero pensar com você à luz desse texto é que devemos entender a unidade da igreja peregrina. Devemos entender que ela é estabelecida, ela se mantém, porque a igreja é convocada pela obra do Espírito Santo. A igreja não é resultado do trabalho de homens, ou melhor dizendo, ela não é o resultado da vontade de homens. A igreja é o resultado do trabalho de homens inspirados pelo Espírito Santo, mas ela é, acima de tudo, o resultado da ação do Espírito Santo de Deus, fazendo o homem reconhecer o chamado de Cristo. Olha o verso 2. Pedro está escrevendo e ele vai dizer: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. O maior erro que podemos cometer como igreja é se estabelecer com base em princípios humanos. Toda vez que a igreja tenta vivenciar a sua realidade, toda vez que a igreja deseja estar estabelecida com base em princípios e critérios humanos, ela falha na sua missão. A igreja, amados, não é humana. A igreja não se estabelece pelo desejo humano. A igreja não vive de acordo com a vontade do homem, pois a igreja só tem uma possibilidade de dar certo, só tem uma possibilidade de se estabelecer, é viver de acordo com a vontade de Deus, pois a igreja deve viver pela vontade de Deus, pois não é possível ter uma igreja de acordo com a vontade humana. De acordo com a vontade humana, só é possível estabelecer um clube de pessoas. Mas a igreja só é, de fato, igreja de Cristo, se ela viver de acordo com a vontade de Deus, sendo movida, impulsionada, convocada, impelida a avançar pela obra do Espírito Santo. Amados, o chamado da igreja é mediante a obra do Espírito Santo de Deus. É Ele quem trabalha em nós para que possamos ser semelhantes a Cristo. E nós precisamos entender isso. Deus não nos chamou, amados, para ter uma igreja unida no propósito humano. Deus não nos chamou para viver uma igreja unida em uma ideologia. Já disse aqui em um culto atrás, toda ideologia é uma idolatria. Deus não nos chamou para ter uma igreja para satisfazer os nossos desejos humanos. Deus nos chamou para ser uma igreja unida a Cristo Jesus, que é o cabeça dela, e sermos moldados, transformados, lapidados pelo Espírito Santo de Deus, pois foi Ele quem nos chamou. É o Espírito Santo, amados, quem nos convence no pecado, do juízo e do castigo. E nós precisamos entender isso. João, capítulo 16, versos de 8 a 11, Jesus vai declarar o seguinte: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. É o Espírito Santo quem nos convoca.
Ele quem nos convence do pecado, do juízo e do castigo, da justiça e do juízo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. É muito comum nesse texto nós acharmos que o Espírito Santo só nos convence no dia da nossa conversão. Mas a verdade é que ele precisa nos convencer todos os dias, para que possamos então ser moldados, ser lapidados. Amados, o Espírito Santo continua trabalhando em nós, continua desejando trabalhar em mim e em você. E então, todos os dias nós precisamos ser convencidos dos nossos pecados para de fato nos arrependermos dele. Não é possível mais, amados, nesse tempo, vivermos com práticas de 15, 20, 30 anos atrás, mesmo sendo membros antigos da igreja, mas continuar no pecado. O Espírito Santo está nos chamando para uma obra redentora, para uma obra transformadora, e ele quer começar em nós, e todos os dias precisamos deixar que ele nos molde para termos um caráter lapidado de acordo com o caráter de Cristo. Precisamos entender isso. Amados, Pedro, quando escreve a esta igreja, ele desejava que aqueles irmãos que estavam espalhados mantivessem a consciência ativa, clara, de maneira limpa na mente, que eles foram chamados através da obra do Espírito Santo e assim deveriam, mesmo dispersos, agir aonde estivessem guiados pelo mesmo Espírito. Pedro está dizendo a esses homens, olha, vocês foram chamados pela obra santificadora do Espírito. Não se esqueçam disso. Não deixem de agir dessa maneira. Nós também não podemos permitir que esse tempo de dispersão nos faça esquecer dessa verdade. O Espírito Santo continua habitando em nós se de fato aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, pois Ele é o selo, Ele é a garantia, Ele é o penhor da nossa salvação e mais do que isso, é o selar do Espírito Santo que nos garante a salvação. Amados, precisamos nesse tempo como igreja continuar sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, pregando o Evangelho ainda mais às pessoas que estão à nossa volta. Hoje, com um aparelho celular, qualquer pessoa se torna um missionário. Hoje, com a tecnologia, você pode mandar mensagem. Muitas pessoas falam assim, pastor, sempre quis falar de Jesus para alguém, mas eu tenho vergonha, eu não sei como. Meu irmão, hoje com uma mensagem, compartilhando o culto, compartilhando as mensagens, compartilhando uma oração, você evangeliza alguém sem sair de casa. E olha só, você pode evangelizar toda a sua lista de contatos, todos os seus amigos através das redes sociais, sem ter que ter um debate pessoal, apenas enviando algo. Amados, isso é ser movido pelo Espírito Santo. Precisamos entender que o Espírito Santo nos convocou para uma missão, a missão de sermos agentes do reino de Deus aonde estivermos. Pois é Ele quem nos convence. É Ele quem habita em nós a partir do momento da conversão. E Pedro vai declarar isso lá em Atos dos Apóstolos, em Atos 11:15, quando Pedro é questionado pela igreja por ter pregado o evangelho aos gentios, e ele vai dizer o seguinte, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio, ou seja, no momento em que os apóstolos se converteram, eles receberam o Espírito Santo. Lá em Atos, a conversão, amados, é o momento onde recebemos o Espírito Santo de Deus. Agora Pedro vai dizer que os gentios se converteram, o Espírito Santo desceu sobre eles. Por isso, irmãos, precisamos entender que o chamado de Deus é feito pela obra santificadora do Espírito Santo de Deus. Porque obra santificadora significa separar, consagrar, tirar cada um de nós para o serviço absoluto, feliz e irrestrito a Deus. A santificação das nossas vidas, a obra santificadora, começa com a justificação e continua, amados, através da santificação até o momento da glorificação, onde veremos o Senhor Jesus face a face. Cristo nos justificou, para isso precisamos nos santificar, para que no momento da glorificação
quando o Senhor nos chamar à sua gloriosa presença, o adoraremos face a face. E esse será um momento sublime, pois a morte também estará vencida em nós, através do sacrifício de Cristo. 2 Tessalonicenses 2,13 vai dizer: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. É o Espírito Santo de Deus quem realiza a sua obra santificadora em nós. Por isso, precisamos estar sensíveis à sua obra. Precisamos perceber e entender aquilo que Ele deseja fazer em nós. A segunda coisa que eu quero pensar com você é que a unidade da igreja, ela se dá pela obra santificadora do Espírito Santo e ela tem como finalidade a obediência. Pedro vai dizer: para a obediência a Jesus Cristo. Outra realidade que Pedro continua escrevendo de modo contínuo para aqueles irmãos que deveria estar viva na mente deles, era que eles, como peregrinos, deveriam manter-se, perdão, irmãos, como peregrinos deveriam manter-se obedientes a Cristo Jesus. Amados, a dificuldade e a perseguição não deveria servir para aqueles irmãos como desculpa, como uma espécie de salvo-conduto para deixar de lado a santificação e viver de maneira absoluta. Hoje também nós precisamos entender isso. A perseguição, a dificuldade, a dispersão não pode, amados, servir para mim e para você com um motivo, uma espécie de salvo-conduto para deixar de ter comunhão, para deixar de ter intimidade com o Senhor, para deixar de ser obediente irrestritamente à palavra de Deus. Nós não podemos permitir que isso aconteça, pois Pedro vai declarar: nós fomos chamados através da obra do Espírito Santo, não para fazer a nossa vontade, não para satisfazer os nossos desejos, não para ter as nossas vaidades supridas, mas para viver de maneira obediente a Deus. Deus não chamou a mim e a você, amados, para ter os desejos realizados. Deus não nos chamou para podermos ter as vaidades supridas. Deus nos chamou para sermos obedientes a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E ser obediente a Cristo é ser obediente à sua palavra. Romanos, capítulo 1, verso 5, Paulo vai declarar isso também, dizendo: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Só é possível, amados, obedecer a palavra de Deus. Só é possível compreender aquilo que as Escrituras dizem, mediante a ação do Espírito Santo nos iluminando. E aí, então, seremos obedientes. É uma continuidade. A obediência é marca daqueles que são salvos. A obediência é característica do homem espiritual. O homem carnal não pode ser obediente a Cristo, pois ele faz a vontade da carne. A obediência precisava ser uma verdade na vida daqueles que tinham a convicção da presença de Deus consigo por onde eles estiverem. Amados, ser obediente, obedecer a Cristo, é ter convicção da presença de Cristo conosco. Por isso somos obedientes. A obediência se dá de maneira direta à pessoa de Cristo, pois a verdadeira salvação produz, amados, obediência. Efésios 2,10, Paulo vai dizer isso, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Ser obediente é praticar as boas obras da palavra de Deus. Obedecer, amados, é viver de maneira que a palavra de Deus seja cumprida em nós. Amados,
Ser obediente a Cristo é ser obediente à palavra, é ter relação com ela, é conhecer, é ter o tempo devocional, é ter oração. Esses dias ouvia o pastor Jeremias Pereira em uma de suas mensagens, e ele contava que quando era menino tinha uma senhora que ele perguntou uma vez, e de vez em quando perguntava a ela e a resposta era sempre a mesma, sobre qual era o segredo do sucesso na vida. E ela dizia de maneira muito clara, e ele fazia lá uma voz muito cômica, que dizia o seguinte: é fácil. O que você precisa é a Bíblia na mão, pé para trás e joelho no chão. Bíblia na mão, pés para trás e joelho no chão. A obediência é o segredo do sucesso. E ela não se estabelece sem intimidade com a palavra e sem oração. Obedecer é viver na contramão do mundo e do pecado. Lucas 21:17, Jesus vai dizer: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Ser obediente é saber que estaremos na contramão do mundo por causa do nome de Cristo. Ser obediente a Cristo e a sua palavra é ser odiado, amados. Até mesmo por muitos que se dizem parte do corpo de Cristo, no vislumbre de tentar manipular a palavra de Deus para obter benefícios próprios. Mas nós não somos obedientes a homens, não somos obedientes à vontade humana, não somos obedientes a ideologias humanas. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus, que nos ensina a honrar aqueles que Deus coloca como líderes, mas nos ensina, acima de tudo, a viver de maneira que honremos o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A unidade da igreja se estabelece na obediência da palavra, pois quando obedecemos, vivemos de acordo com um único propósito: proclamar Cristo Jesus. Terceira coisa que eu quero pensar com você é que a unidade da igreja se dá para a purificação e a santificação. Pedro continua dizendo: pois foram para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. E aí Pedro vai trazer um elemento fundamental para manter a mente dos seus leitores ainda mais alerta. Nós somos purificados não pela prática de atos humanos, mas pela aspersão do sangue de Cristo. Pedro vai trazer um elemento do Antigo Testamento, a ideia da aspersão, do lançar do sangue, dizendo: olha, agora não é mais um sangue de bode, de cordeiro, mas é o sangue de Cristo aspergido sobre vocês, que os purificou, e por isso vocês devem viver de maneira santa. Hebreus 10, verso 22 vai dizer assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Amados, podemos nos aproximar de Deus agora com a consciência sincera, com a consciência devidamente lavada, pois o sangue de Cristo foi o que nos purificou. Pedro está usando um elemento simbólico para aqueles irmãos e para nós. Olha, vocês foram aspergidos pelo sangue de Cristo na cruz, e isso demonstra a amplitude do sacrifício de Cristo por nós, e por isso, amados, nós devemos andar em atitude de santificação, purificando o nosso coração. Pois Apocalipse 22:14 vai declarar: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Felizes aqueles que lavaram as suas vestes. E lavaram onde, amados? No sangue do Cordeiro. Quando Pedro menciona a aspersão, ele não está apenas mencionando bênçãos reservadas para aqueles que participam agora da nova aliança, mas ele também está nos chamando a atenção a coisas muito sérias. Ele está nos chamando a atenção ao compromisso que firmamos de obediência e fidelidade integral ao Senhor. Compromisso firmado esse no dia em que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amado, no dia em que você
entregou a sua vida para Cristo, você recebeu de Cristo a promessa de bênçãos de vida eterna, mas também firmou com Ele um compromisso de ser obediente, pois através da obediência você se santificaria para viver de modo agradável a Ele. E Pedro está nos chamando a essa consciência. A unidade da igreja se dá em viver em santificação. 1 João 1,7 vai nos alertar isso também, dizendo: se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, os purifica de todo pecado. Cristo não apenas nos chamou para ter comunhão com Deus, mas para termos comunhão uns com os outros. Por isso que a cruz tem duas estacas. Elas representam a religação do homem com Deus, mas do homem com o próprio homem. Amados, a unidade da igreja se dá na comunhão. E a comunhão só é possível através do processo de santificação e purificação, pois o nosso coração é mau. Precisamos entender isso. Por último, a unidade da igreja vai multiplicar a graça e a paz. E aí Pedro termina: graça e paz lhes sejam multiplicadas. E é interessante que quando pensamos em graça e paz juntas, parece mais um chavão, um termo de cumprimento. Declaramos comumente graça e paz, a paz, né? Hoje a gente já nem diz mais paz, a gente diz bom dia, boa noite, a gente já esqueceu essa declaração. Mas Pedro vai declarar isso: olha, meus irmãos, vocês que estão espalhados, vocês que estão sendo perseguidos, não se esqueçam que vocês foram chamados pelo Espírito Santo, não se esqueçam que vocês devem obedecer, não se esqueçam que vocês precisam se santificar, e a graça e a paz serão multiplicadas na vida de vocês. Amados, dependemos da graça e da paz de Cristo. A graça, amados, é o favor da bondade misericordiosa de Deus, pela qual Ele vai exercendo a sua santa influência nas nossas almas, voltando ela para Cristo, nos fortalecendo, nos guardando, amados, fazendo com que eu e você possamos crescer na fé, no conhecimento da palavra, no amor, despertando cada um de nós o desejo de exercer os dons espirituais que Deus nos deu. É através da graça, do favor de Deus, que Deus vai nos trabalhando, nos moldando. E desfrutar da graça é perceber a alegria de servir ao Senhor Jesus. Desfrutar da graça, amados, é saber que somos instrumentos na mão de Deus, e a alegria da vida cristã não está em pertencer a uma igreja, não está em ter o nome arrolado num hall de membros, não está em estar sentado num banco dominicalmente, semanalmente. A alegria do serviço cristão, a alegria da vida cristã, melhor dizendo, estar em servir ao Senhor, e servir ao Senhor sendo usado por Ele para servir aos outros. Essa é a finalidade da graça. E paz é o estado tranquilo da alma daqueles que têm certeza da sua salvação em Cristo. E aí Pedro vai dizer àqueles homens que estavam fugindo, aquelas famílias que não podiam estar reunidas, dizendo o seguinte: olha, tenham consciência da presença do Espírito Santo, sejam obedientes, se santifiquem, pois a graça de Deus, ou seja, a misericórdia de Deus, e a paz, ou seja, o estado tranquilo da alma, será presente em vocês. Meu querido irmão, mesmo dispersos nesse tempo, que logo acabará, creio nisso. Não sei quando, mas creio que logo acabará. Temos podido desfrutar da multiplicação da graça e da paz de Deus, pois continuamos servindo a esse Deus. Temos multiplicado a graça e a paz, pois continuamos proclamando Cristo Jesus, e temos visto a sua graça e a sua paz multiplicada nas nossas casas. A multiplicação começa na unidade da igreja e vai avançando através da igreja e não do templo. E eu quero concluir, amados, convidando você a refletir sobre isso. O Espírito Santo nos chamou para uma obra. Como anda a sua relação com Deus?
tem permitido que Ele sonde o seu coração através do Espírito Santo. Você tem permitido que Ele trabalhe a sua vida através de uma obediência à palavra de Deus. Você tem permitido que Deus use você porque você está vivendo em santificação, em purificação, abandonando dia após dia a prática do pecado. Tem podido perceber a graça e a paz de Deus se multiplicando na sua vida e na sua casa? Ou essas verdades não são a realidade da sua vida nesse tempo? Se você não tem podido, amado, desfrutar disso, entendendo que a condição peregrina da igreja é algo inevitável, pois a igreja não deve se ocupar com os assuntos desse mundo, e você, como servo de Deus, não pode estar mais preocupado com este mundo do que com o serviço cristão que você foi chamado para fazer, vivendo de maneira agradável a Deus. Se você não tem podido desfrutar disso, eu quero te desafiar nessa noite. Amados, a unidade da igreja não está apenas na reunião do templo. A unidade da igreja está em reconhecer quem a chamou, quem a convocou, para que convocou e quais são os resultados disso. Quem a chamou foi a Cristo Jesus mediante a obra do Espírito Santo. Fomos chamados para a obra santificadora mediante a obediência e a purificação. E as bênçãos é a multiplicação da graça e da paz de Deus em nós, através de nós também.